Olá, veja nesta edição. Onde investir em um momento de crise? Teoricamente, os títulos do Tesouro são considerados livres de risco. As vantagens e desvantagens de ser o próprio patrão. Trabalhava o mês todo, chega final do mês o dinheiro não faltava dinheiro. Aí eu comprei um carro, comprei minhas ferramentas e comecei a trabalhar nesse ramo. As diferenças entre ter um emprego e uma carreira. Eu chegava a ganhar, dependendo do mês, de 4, 5, 6, 7 mil reais, dependendo do empenho que eu tinha naquele mês. Isso para mim era muito bom no começo. Só que foi passando o tempo e eu observei que as pessoas ao meu lado continuavam crescendo e eu continuava estático. E ainda, parte da rotina de uma arquivista. O profissional de arquivo ele é responsável por todo o planejamento, organização e direção dos serviços de arquivo nas instituições. O Trabalho Legal é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Juros lá em cima, demissões, inflação elevada e baixo crescimento econômico são alguns dos problemas enfrentados pelo brasileiro neste ano. Mas muita gente tem buscado dar a volta por cima para fazer o dinheiro render neste momento difícil. O momento é de economizar, cortar gastos, evitar tirar o dinheiro do bolso. Certo? Não para todo mundo. Para esta servidora pública, o momento é de investir. Lívia deixou a poupança de lado para apostar na compra de títulos públicos para multiplicar os próprios rendimentos. O pior componente da crise é a inflação. E com a inflação, a gente percebe que a poupança já não está mais valendo a pena. Para mim, os títulos públicos são a melhor alternativa nos tempos de crise. Porque você se aproveita dos altos rendimentos, dos altos juros. Esse é um tipo de investimento em que o cidadão empresta dinheiro ao governo. Dinheiro que é utilizado para o financiamento da dívida pública e para investimentos em educação, saúde e infraestrutura. Para investir na compra de tesouro direto como a Lívia, é preciso ter uma conta corrente em uma instituição financeira. Em seguida, é preciso fazer um cadastro e apresentar a documentação para a abertura de uma conta para operar o tesouro. O investimento tradicional pode ser feito com operações de compra e venda dos títulos e o valor da compra é ajustado pela quantidade adquirida ou pelo total investido. Já o investimento programado é quando o investidor agenda a compra e venda, a reaplicação automática dos juros semestrais e do valor resgatado nas datas de vencimento dos títulos, gerando mais conveniência no planejamento das finanças. Este economista avalia a opção de Lívia como uma das mais seguras atualmente. Teoricamente, os títulos do Tesouro são considerados livres de risco. E, atualmente, você tem um rendimento na taxa Selic, por exemplo, de 14,25% ao ano, contra uma inflação quase de 10%. Então você vai ter um retorno real em torno de 4,5%, que é um bom retorno. Para diminuir riscos, Lívia sempre está com a calculadora, o computador e o bloquinho de anotações em mãos, para que o planejamento familiar não extrapole os gastos e ainda sobre aquele dinheirinho para investir ainda mais. O orçamento, ele tem que fazer sobrar dinheiro no fim do mês para você investir. E em épocas de crise que você não sabe se as coisas vão ficar mais caras, se a conta de luz vai ficar mais cara, se os alimentos vão subir de preço, aí que você tem que cuidar mesmo, controlar, ter sua planilha. Além do Tesouro, outros investimentos populares e considerados, digamos, conservadores, com menores riscos, são a poupança, que com taxa de juros acima de 8,5% pode render até 6,17% ao ano, mais taxa referencial, e a compra de imóveis, considerada por especialistas um bom negócio, devido à desvalorização de 5% este ano. A maioria dos bancos ainda oferece o CDB, parecido com o Tesouro Direto, só que o investidor empresta dinheiro diretamente ao banco. Outra opção é a previdência privada, considerada uma alternativa à aposentadoria tradicional oferecida pelo INSS. E ainda tem as ações, investimento que requer bastante avaliação e cuidado devido às variações no mercado financeiro. É essencial investir nesse momento de crise. A crise faz com que os juros façam valer muito a pena a renda fixa.
E aí você tem segurança, você tem garantido o retorno que você vai ter dos investimentos. Nenhum lugar no mundo hoje é tão vantajoso para investir em renda fixa quanto o Brasil. Porque o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo. A crise também é vista como uma oportunidade para quem quer abrir o próprio negócio. Você vai ver agora na reportagem de Lincoln Freitas as vantagens e desvantagens de ser um microempreendedor individual. Você já ouviu falar em marido de aluguel? Chamou, ele vai até a sua casa para resolver aqueles pequenos problemas, como trocar uma torneira, consertar uma tomada. Ney Gonzaga faz isso. Saiu da iniciativa privada e montou o próprio negócio. Virou um MEI, microempreendedor individual, e não se arrependeu. Trabalhava o mês todo, chega final do mês o dinheiro não... faltava dinheiro. Aí eu comprei um carro, comprei minhas ferramentas e comecei a trabalhar nesse ramo. Trocava uma lâmpada, trocava uma tomada, começando com um vizinho, conhecido, depois o negócio foi tomando uma proporção que hoje eu estou com mais de 200 pessoas já catalogadas aí. Ney diz que se sente mais seguro depois de ter se cadastrado no Portal do Empreendedor, um site para se formalizar. Passei a ter um CNPJ que antes eu não tinha, comecei a prestar serviço para pessoas jurídicas, como condomínio, lugar que a gente antes não conseguia entrar, uma pessoa que era informal não conseguia entrar, hoje ele já consegue. Eu fui acidentado, eu estava segurado, tive um benefício aí que me ajudou durante esse período que eu estava machucado, né? Sobre bancos, eu já consegui empréstimos também com juro bem menor, uma taxa bem menor, e umas parcelas que cabiam no meu bolso. O microempreendedor individual e a família podem ter direito aos seguintes benefícios: auxílio-doença, salário maternidade, pensão por morte, auxílio reclusão, aposentadoria por idade e aposentadoria por invalidez. Para cada um dos benefícios é preciso respeitar os prazos de contribuição da Previdência Social. Hoje no Brasil, são mais de 5 milhões de microempreendedores individuais que já saíram da informalidade e estão amparados legalmente. Mas nem todo mundo pode ser um microempreendedor individual. Henrique também deixou para trás um emprego com carteira assinada e agora é dono de um food truck. Conta que já foi um MEI, mas como a empresa cresceu, teve de mudar para outra categoria. A gente começou a empresa como microempreendedor individual e, em razão do crescimento e faturamento, a gente está migrando para a microempresa agora. Para ser microempreendedor individual, existem algumas regras. A Lei Complementar 128 criou condições específicas para que o trabalhador informal possa se tornar um MEI e ganhar um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O faturamento anual é de no máximo R$60 mil. Pode contratar apenas um empregado com salário mínimo ou piso da categoria. Essa legislação, ela tem como objetivo simplificar ao máximo. Todo mundo diz aqui dentro do Brasil que ser empresário, ser empreendedor é muito difícil, muito burocrático, porque tem que pagar muito imposto, tem que preencher muita guia, muito formulário. Então, essa legislação especificamente, ela veio para mudar esse paradigma, para justamente facilitar a vida da pessoa que está dentro da informalidade e se tornar um empresário dentro da formalidade. Entre as vantagens oferecidas por lei é que o MEI será enquadrado no Simples Nacional e ficará isento de tributos federais como Imposto de Renda, PIS, COFINS e IPI. Vai pagar apenas o valor fixo mensal de R$ 40,40 para áreas de comércio e indústria, R$ 44,40 para quem presta serviço ou R$ 45,40 para comércio e serviços. Os valores são atualizados anualmente de acordo com o salário mínimo. Essa também é uma vantagem porque ele paga fixo, né? Diferente das outras classes que ele paga percentual em cima do faturamento, quando a gente fala de MEI, ele paga fixo. Então, uma taxa ali a partir de R$ 40, ele vai pagar fixo todo mês, de acordo com o tipo de negócio, né, com a classificação que ele tenha, mas ele consegue prever isso muito facilmente. Mas há desvantagens. O microempreendedor individual pode ser considerado um microempresário e, por isso, não tem direito ao FGTS, seguro-desemprego, por exemplo, mesmo pagando a Previdência. Ele teria os direitos previdenciários, que são diferentes dos direitos trabalhistas. A legislação trabalhista traz direitos para as pessoas que são empregadas.
Nesse caso, ele vai ser um empresário, vai ser um microempreendedor individual. Então, ele não vai ter nenhum direito trabalhista, não tem direito a horas extras, não tem direito a férias remuneradas, não tem direito a 13º salário, não tem direito a salário mínimo, mas ele vai ter os direitos previdenciários todos assegurados para ele, mas não os trabalhistas. Ele vai poder contratar uma pessoa para trabalhar como empregado para ele, esse microempreendedor individual, e essa pessoa, sim, esse empregado dele, teria esses direitos trabalhistas, como qualquer empregado normal tem direito, os direitos todos previstos na CLT. Mas o empresário, o microempreendedor individual, não tem direito, nenhum direito previsto na CLT, não tem. E você vai ver depois do intervalo as diferenças entre ter um emprego e uma carreira. Especialistas avaliam que a diferença entre ter um emprego e estar construindo uma carreira pode ser notada a partir de alguns sinais da vida profissional. Afinal, quem nunca mudou de emprego? Se eu já mudei de emprego? Sim. Umas 5 vezes. Mãe, 5 ou 6 já. O troca-troca de emprego ou empresa tem um motivo: falta de desafios. 39% dos trabalhadores brasileiros fazem essa mudança anualmente, que não é muito diferente do resto do mundo. Essa falta de desafios apontada pela pesquisa está ligada à troca de um emprego por uma carreira. E engana-se quem pensa que não há diferença entre os dois. Quando eu estou no emprego, eu basicamente estou trabalhando pelo salário no final do mês, né? Então eu tenho atividades repetitivas, eu não participo da gestão daquela área onde eu estou trabalhando, né? Eu não trago inovação, eu não pratico a inovação dentro daquela área, eu não agrego novos conhecimentos nem para mim nem para a empresa. Já quando a gente fala de carreira, pressupõe que a gente vai ter um movimento dentro da nossa vida profissional, né? Pressupõe esse movimento, pressupõe uma dinâmica, onde eu vou começar a galgar caminhos que me tragam tanto retorno financeiro, quanto aprendizado, quanto realização, quanto inovação. A Landerson deixou o emprego para investir na carreira. Trocou o salário alto pelo sonho de fazer direito. Eu chegava a ganhar, dependendo do mês, de 4, 5, 6, 7 mil reais, dependendo do empenho que eu tinha naquele mês. Isso para mim era muito bom no começo. Só que foi passando o tempo e eu observei que as pessoas ao meu lado continuavam crescendo e eu continuava estático. Eu poderia ganhar muito, muito dinheiro, só que nada mudava para mim. Um estudante conta que o desejo de mudar de profissão era grande. Eu descobri que aquilo não era o que eu queria para mim, só ficar trabalhando para os outros e enriquecendo outras pessoas, enquanto a minha intelectualidade só diminuía e possivelmente depois que aquilo passasse um pouco, eu poderia ficar velho naquele emprego, as pessoas não me queriam mais. Antes da faculdade, a meta de Adriana era a estabilidade financeira. E isso não tirou o sonho de trabalhar na área de comunicação, paixão da jornalista. Eu era muito apaixonada, tanto que eu falei, gente, eu jamais vou fazer outra coisa na vida. Só que um amigo meu pegou e falou, Adri, faz concurso que, sabe, que tiver na sua frente, porque todo lugar tem uma área de comunicação. Você vai conseguir se inserir nessa área. E é bem o que aconteceu. Depois de uns 2 anos eu trabalhando na área administrativa, já criei um jornalzinho lá mesmo. Depois de passar num concurso, ela deu um passo importante em busca da tão sonhada carreira. Eu sempre gostei muito de dar aula. E aí, quando eu estava fora, né, nessa época que eu fiquei fora, nessa área administrativa, comecei a entregar currículo, sabe, aquela vontade latente ali de dar aula. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, a coisa mais feliz que eu fiz. Todo dia que eu dou aula, eu posso estar com um problema que for, eu posso estar da pior forma, sabe? Assim, aquele dia que você acorda ruim, mal. Mas quando eu entro em sala de aula, assim, é outra coisa, sabe?
me motiva, me alegra, muda o foco, sabe? Com uma renda 7 vezes menor e ainda construindo uma carreira no mundo do direito, o estudante diz que não se arrepende de nada. Eu acho que vale 100% a pena, porque o meu crescimento, as expectativas que eu tenho e as pessoas que eu me relaciono hoje mostram que vale a pena para mim. Elas têm uma expectativa do meu crescimento e eu recebo, antes mesmo de me formar, eu já recebi várias propostas assim, olha, quando você terminar, você pode me procurar, que eu confio na sua capacidade, eu confio em você como profissional de direito. Então isso para mim é a minha realização. Assim como a Adriana e a Landerson, é possível transformar um emprego em carreira. Segundo Morgana, o primeiro passo é foco. A partir do momento que ele vislumbra essa possibilidade de crescimento, aí ele já começa a traçar metas para que ele consiga crescer na carreira, né? Sair daquele emprego onde ele começou, né? E começar a atuar de forma mais consistente, mais específica, construindo uma carreira sólida. Eu tenho estudado bastante e tentado investir no meu futuro, para que isso possa acontecer. A gente está estudando para isso. É o objetivo. Estudar, investir mesmo em curso, qualificação. Ainda segundo a pesquisa, o que motiva a busca pela carreira são, em primeiro lugar, crescimento na empresa, depois salário e, por último, qualidade de vida. É super importante que a pessoa se autoconheça, que ela conheça a sua capacidade, as suas competências, o que ela tem de competência que pode agregar valor naquela atividade que ela está exercendo. Que competências que eu não tenho e que eu preciso desenvolver. Então, um profissional no mercado de trabalho é sempre importante estar se perguntando isso. Agora você fica por dentro de algumas das principais ações do Ministério Público do Trabalho com a revista MPT. Estado é proibido de terceirizar atividades na área da saúde. A Justiça atendeu o pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho no Piauí para que a administração estadual rescinda o contrato com a Organização Social Gestão e Humanização, responsável por terceirizar atividades na área de saúde. A segunda vara do trabalho de Teresina estabeleceu o prazo de 30 dias para que o Estado comprove o encerramento do vínculo com a IGH, sob pena de pagamento de multa de R$ 500 mil, mais R$ 10 mil por cada dia de vigência do contrato e adicional de R$ 1.000 por trabalhador encontrado em situação irregular. Segundo a ação do MPT, houve descumprimento do termo de conciliação judicial assinado em 2011, em que o Estado havia se comprometido a não terceirizar nenhuma atividade na área de saúde. Helicóptero é doado ao Corpo de Bombeiros. O Ministério Público do Trabalho e o Poder Judiciário vão doar um helicóptero ao Grupo de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. A aeronave será adquirida por uma empresa autuada por irregularidades trabalhistas, como pagamento de multa por descumprimento de termo de ajustamento de conduta. Parceria garante reinserção de jovens infratores. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Estadual, a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento firmaram termo de cooperação para promover a reinserção social e profissional de adolescentes em conflitos com a lei. O projeto Educação na Medida é financiado com recursos de uma ação trabalhista ajuizada pelo MPT e vai beneficiar jovens de 14 a 18 anos da comunidade da Mangueira e região. E você vai ver logo após o intervalo o trabalho de uma arquivista. Em 1 minuto. Ele organiza documentos institucionais e pessoais, identificando, codificando e padronizando. Estou falando do arquivista, a profissão que você vai conhecer agora no quadro Meu Trabalho. Ao ver todos esses armários lotados de arquivos, você para e pensa, quem organizou tudo isso? E a resposta é simples, foi um arquivista. Mas será que é só isso que faz esse profissional? Para responder essa pergunta, viemos ao encontro da Kátia. Tudo bom, Kátia? Tudo bem. O que mais faz um arquivista? Então, o profissional de arquivo ele é responsável por todo o planejamento, organização e direção dos serviços de arquivo nas instituições.
Então imagina toda a produção de documentos de uma determinada instituição, tudo que ela recebe, de certa forma ela precisa ser classificada, organizada, higienizada e acondicionada. Então aqui nós temos um exemplo, a gente precisa inserir esses documentos em camisa para que eles possam ser inseridos dentro das caixas, acondicionado nas caixas e armazenado nesses depósitos, né? Nesses deslizantes. Camisa é o quê? Camisa vem a ser esse invólucro que nós colocamos nos documentos para preservar os maços com as classificações. Então, cada documento ele precisa ter essa identificação da classificação que ele recebeu. Então, depois disso, nós anotamos essa informação a lápis e aí inserimos dentro das caixas, para que ela possa estar devidamente organizada, classificada e possa ser acessível para o usuário, para o pesquisador posteriormente. Quais são as características necessárias para um profissional arquivista? Na verdade, ele precisa ter gosto por organização, de certa forma ele ter um senso, né, de responsabilidade também, porque os documentos eles estão na sua responsabilidade. Quando nós falamos, né, da responsabilidade desse profissional, ele está inserido então no planejamento, nessa organização, na direção desses arquivos e ele faz toda essa parte prática também. Então, organização nessa profissão é fundamental, porque senão acaba se perdendo aqui. Com certeza, com certeza. Então, assim, tem que ter todo esse senso de organização mesmo. De certa forma, nós fazemos também esse tipo de espelho para identificar o conteúdo das caixas. Então, se você quiser achar algum documento aqui, é fácil? De certa forma, sim. Nós temos o auxílio do instrumento, que é o plano de classificação. Então, nós recorremos para identificar qual a codificação que esse documento recebeu. A partir dela, nós então vamos aos depósitos, né, aos arquivos deslizantes e identificamos a caixa em que esse documento está arquivado. A gente consegue ver isso? Com certeza. Vamos lá. Então, aqui nós temos um documento. Então, se nós precisarmos, né, dessa identificação, nós pegamos aqui a caixa, né, precisamos de um apoio, no caso, de levá-lo até a mesa para recuperar esse documento que está aqui. Então, todos eles, no espelho, ele tem já justamente essa codificação para que nos auxilie a recuperá-lo. E quais são as áreas, as especialidades que um arquivista pode seguir durante a carreira profissional dele? Bom, a gente sempre fala, né, que uma das áreas que ele pode seguir é a própria docência, né? Mas, assim, na verdade, ensinar, ser um agente multiplicador, né, para outros profissionais. E ele pode atuar também em diversas áreas. Então, a gente sempre fala que qualquer instituição que produza documentos é um mercado que se abre para esse profissional. A gente pode ver alguma dessas áreas? Sim, sim. E de tratamento técnico, no caso, nós temos, né, os arquivos fotográficos, né, a parte de microfilmagem, toda a parte de um tratamento técnico também que esse profissional pode desenvolver. Vamos lá? Vamos lá. E, Kátia, antes de chegar na microfilmagem, a gente encontrou esses arquivos aqui. O que seria guardado nele? Na verdade, esse tipo de mobiliário nós chamamos de mapoteca. Aqui nós temos uma mapoteca horizontal em que nós guardamos os documentos, né, de tamanhos especiais, então de grandes dimensões. Então nós temos aqui alguns desses documentos também devidamente higienizados, identificados, onde cada um deles também possui uma codificação. Então você precisa de um espaço para que ele esteja nessa posição e não venha danificar esse documento. Então ele não pode estar dobrado, ele precisa estar justamente nessa forma horizontal. Então esse tipo de mobiliário é adequado para esse tipo de documento. Kátia, chegamos na área da microfilmagem. O que é feito aqui nesse local? Aqui, na verdade, é feito todo o processamento técnico para que os documentos, né, em suporte papel, eles possam ser, na verdade, microfilmados e serem produzidos, né, esse rolo de microfilme. Aqui nós temos, então, cerca de 2.500 fotogramas, em que, na verdade, a gente diminui, né, o quantitativo dos documentos, a mensuração dos documentos. Antes, o processamento técnico é feito uma higienização, todo um tratamento. Então, o colega ali está retirando, né, todo o clípse, fazendo todo um tratamento para que essa documentação possa ser microfilmada. Se, no caso, houver uma sujeira no documento, é feita, então, uma higienização. Depois dessa etapa, os documentos eles serão indexados e aí sim passados, então, para uma sala aqui que nós temos, onde é feito toda a microfilmagem do documento. Aqui, então, é tirado, né, uma foto de cada um dos documentos para gerar justamente aquele rolo que nós vimos anteriormente. Se houver o término, né, de um lote de documentos, é inserido um tipo de sinalética, que pode ser em X. Nós todos atendemos, né, as normas
disponível, né, definidas pelo Conselho Nacional de Arquivos. Então, aqui ele está fazendo todo esse processamento técnico. Finalizado isso, gera, então, depois um laboratório microfilme. A gente pode ver outra área de atuação do arquivista? Com certeza. Kátia, mais um ambiente diferente. O que é feito aqui nessa sala? Aqui, na verdade, nós guardamos todos os documentos imagéticos, as fotografias, os microfilmes. Precisa ser uma sala com climatização constante. Então, nós temos aqui 24 horas, né, o ar refrigerado ligado. E aqui nós temos, então, nesse arquivo deslizante, a documentação fotográfica. Aqui, no caso, o pesquisador necessitando de um documento, nós temos aqui nas camisas, retiramos através dessas camisas e temos, então, todos os documentos aqui identificados, tá, em jaquetas, para que possa atender às demandas das pesquisas. Aqui, inclusive, são fotografias preta e branca e elas precisam ser mantidas, então, e preservadas devidamente. Mas para chegar até aqui é preciso suar muito, não é? Qual é a formação necessária para uma pessoa se tornar um arquivista? Hoje, desde 1978, nós temos então a Lei 6.546, que atribui a esse profissional todas essas etapas que nós vimos aqui, né, do que ele faz, e é a formação em arquivologia. Então, atualmente, nós temos 16 cursos em formação aqui no Brasil, que justamente prepara esse profissional para tratar toda essa documentação. E como é que é o mercado de trabalho no país? O mercado de trabalho está em expansão. Atualmente nós temos diversos concursos públicos e todos os concursos públicos, os órgãos públicos de uma maneira geral, descobriram esse profissional e estão solicitando, né, o ingresso desse profissional em seus quadros. E para você, o que representa a profissão de arquivista ser regulamentada e ter todos os direitos trabalhistas garantidos? Bom, isso para nós é um ganho bastante significativo, porque nós temos maior visibilidade. A lei que reconhece a profissão, de certa forma, estabelece isso, faz com que esse profissional seja reconhecido na instituição. Então, o nosso trabalho, anteriormente, poderia até ser um trabalho, digamos, escondido, mas hoje, quando você trabalha com a gestão da informação, você mostra a importância de você ter essa documentação organizada. Dia 20 de outubro foi celebrado o Dia do Arquivista. Qual é a importância para você de ter uma data como essa? Na verdade, é uma data assim, que nós comemoramos o profissional e assim, o quão importante é recuperar a informação, tratar da questão da memória, que isso também nós fazemos, e gerenciar os documentos. Então, é uma data bastante comemorativa. Como podemos ver no quadro Meu Trabalho, o universo do arquivista é bem maior do que organizar documentos em prateleiras. E aí, você de casa, gostou da profissão? O quadro Meu Trabalho fica por aqui e voltamos ao estúdio. Legal essa profissão, né? E aí, tem alguma sugestão? Basta enviar para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. Mais informações sobre o Ministério Público do Trabalho estão disponíveis em www.mpt.mp.br e também no Facebook ou canal no YouTube. Esta edição fica por aqui, mas na semana que vem tem mais. Até!